Sem dúvida nenhuma, um dos principais componentes de qualquer infraestrutura corporativa é o servidor de LDAP, que muitas vezes é o Windows AD. Entretanto, muitos administradores de rede não dão total importância nas comunicações que passam no Windows AD. Tanto que é comum a gente ver ali estabelecimento de sessões através do Windows AD por meio da porta 389, que é através do protocolo standard padrão de LDAP, no qual ele vai passar ali todas as informações dos usuários em clear test. Isso é um furo de segurança que a gente pode ter dentro da nossa rede. Até porque caso a gente tenha ali algum ataque de, por exemplo, man in the middle ou um sniffer que esteja rodando dentro do nosso ambiente de infraestrutura, ele pode conseguir ali capturar todas as informações de usuários importantes que estão passando dentro da nossa corporação. Como, por exemplo, diretores, o próprio sysadmin ou o administrador do servidor de AD, e isso compromete a segurança da empresa como um todo. E para resolver isso em cima desse protocolo, já existe um recurso opcional que é você utilizar o LDAP seguro ou LDAP-S. E o LDAP-S, ao contrário do LDAP tradicional, ele consegue criptografar ali todas as comunicações que passam ali de informações de usuário, de modo que mesmo que a gente tenha algum ataque de, por exemplo, man in the middle ou sniffer rodando na nossa rede, não necessariamente ele vai conseguir capturar as informações facilmente sobre os usuários e as credenciais que estão passando ali. Então no vídeo de hoje a gente vai demonstrar isso daí, como que você pode fazer a integração do seu firewall FortiGate com o servidor de LDAP-S. Fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. Bora lá? No nosso vídeo de hoje vamos demonstrar como estabelecer uma comunicação de LDAP-S ou Secure LDAP entre um FortiGate e o Windows AD. A ideia aqui de demonstrar isso é que muitas vezes por questões de compliance, como eu mencionei lá no início do vídeo, a empresa precisa estabelecer todas as comunicações que passam na rede dele de forma segura. E o LDAP é normalmente um protocolo que muitas empresas acabam deixando ele de lado no quesito segurança. Em qual sentido? Para demonstrar isso, eu trouxe a seguinte topologia para você, onde eu tenho o NGFW aqui no canto direito, onde representa o nosso FortiGate, e no canto esquerdo aqui eu tenho o Windows AD. Normalmente a gente acessa o FortiGate e faz apenas as configurações de LDAP normais, onde a gente roda lá naquele protocolo 389, que é a versão standard do LDAP. Porque nessa comunicação padrão, o protocolo ele não oferece nenhum tipo de criptografia. Então todos os parâmetros que passam por ali, eles são passados no que a gente chama de clear test. E para resolver isso, normalmente a gente continua utilizando o protocolo LDAP, porém na sua versão segura, onde a gente faz essa comunicação na 636. E aí sim, o FortiGate e o servidor LDAP, eles estabelecem uma conexão segura através do TLS, e em cima dele TLS ele criptografa toda essa comunicação, de modo que se a gente fazer um sniffer, por exemplo, no meio dessa config aqui, a gente não vai pegar nada, a gente vai pegar apenas o protocolo passando de forma criptografada. E é exatamente isso que a gente vai demonstrar aqui no vídeo de hoje para você. Mas antes da gente demonstrar aqui, eu quero saber se você já deixou aquela moralzaça no like, se inscreveu no canal e também ativou o sininho para você receber notificação toda vez que a gente lança obras-primas como essa. Conteúdos como esse aqui você tá ligado que tá escasso na internet e a única moralzinha que eu tô te pedindo é o seu like. Aproveita também que você já está deixando o seu like e assiste outros vídeos que são relacionados à segurança, porque toda semana a gente está lançando vídeo aqui no canal que você não pode ficar de fora deles. Então, sem mais delongas, bora aqui para o nosso laboratório. A primeira coisa que a gente vai abrir aqui é o FortiGate, para eu demonstrar para você a configuração atual que se encontra. Eu vou abrir aqui a comunicação em primeiro User and Authentication, LDAP Service, e dentro de servidor LDAP eu já tenho um servidor LDAP aqui configurado,
E você pode ver, ó, eu estabeleci essa comunicação com o servidor LDAP através da porta 389 e ela não é uma comunicação segura. E aqui a gente tem um status dessa comunicação indicando que o meu servidor LDAP está funcionando perfeitamente. Tanto que se eu criar um novo grupo aqui para esse servidor LDAP, ó, por exemplo, User Groups, Remote Groups, e eu puxar aqui, ó, você já vê que eu já puxo toda a raiz de comunicação para poder fazer autenticar os meus usuários via servidor LDAP. Entretanto, como eu falei, essa comunicação que a gente estabeleceu aqui ela é uma comunicação que passa em Clear Test. Se a gente acessar o servidor LDAP e fazer um sniffer nele através do Wireshark, bora lá dar uma olhada lá. Aqui no meu servidor do LDAP, eu vou puxar aqui um Wireshark aqui, e no meu Wireshark eu vou fazer filtro de comunicação pelo IP do meu firewall. Então vou puxar aqui o IP do meu firewall, você vê que eu não estou passando nenhuma comunicação nesse momento. E eu vou voltar lá no meu firewall agora e vou fazer um teste de comunicação agora com o meu LDAP. Volto aqui no meu firewall e aqui dentro do meu firewall eu vou fazer o teste User Credentials. Vou fazer um teste com FortiGate LDAP e vou passar a senha dele aqui, ó. Testei, você vê que eu tive sucesso na comunicação e na minha credencial. Se eu voltar no meu servidor LDAP aqui, ó, você vê que ele pegou as comunicações aqui, ó. Se eu puxar aqui uma das primeiras configs, ó, vamos puxar desde o início da comunicação, sim, ACK, e aqui ele faz o request, o Firewall faz o request no meu servidor. Se eu olhar essa request aqui, ó, dentro de LDAP, olha que legal que eu tenho aqui, ó, bind request. Eu tenho aqui o nome da árvore ali do LDAP e logo em seguida, ó, eu tenho a senha que eu utilizei para passar essa comunicação com o LDAP e ter sucesso. Então, se eu tivesse algum comprometimento dessa comunicação, um ataque de main endemido ou um sniffer dentro da rede, ele com certeza conseguiria pegar todas as minhas chaves aqui que eu passei em cima desse protocolo. Isso eu estou falando de uma comunicação apenas do firewall com o seu servidor LDAP. Imagina no meio corporativo, onde eu tenho senhas passando ali de diretores, gerentes, coordenadores, pessoas de segurança da sua própria empresa. Então é algo que a gente tem que pensar ali, porque envolve principalmente as credenciais que a gente está passando dentro da rede. E isso pode comprometer toda uma base ali de dados apenas por a gente utilizar, por exemplo, um protocolo inseguro. Então, para isso, a gente vai habilitar no nosso servidor de LDAP aqui, nosso Windows AD, o LDAP-S, ou Secure LDAP, de modo que a gente permita que essa comunicação ela passe de forma criptografada e não em Clear Test. Como que a gente faz isso? Eu vou usar aqui o meu Windows Server como autoridade certificadora, então a gente vai criar uma root CA aqui no nosso LDAP, de modo que ele possa autenticar tanto o nosso servidor, é claro, quanto também usuários, emitir certificados para usuários, esse tipo de coisa. Então a gente vai subir aqui uma root CA no nosso Windows AD. Eu já subi a minha aqui, mas caso você não tenha feito isso ainda, você apenas tenha o AD instalado, você pode vir aqui em Manager, ADD Rules, da Next, e a gente vai utilizar essa opção aqui, ó, de Active Directory Certificate Service. Se eu expandir aqui, ó, eu só instalei a Certification Authority, então eu apenas instalei o modelo de autoridade certificadora aqui e em cima do nosso servidor LDAP e boa, mais nada que eu fiz. A partir do momento que você faz essa instalação aqui da unidade certificadora, você pode vir aqui em CMD e digitar MMC. Quando você digita MMC, ele abre o console do seu Windows aqui, a gente vem dentro de File e adiciona um snap. Esse snap é de Certificates, você coloca aqui, ó, Computer Account, Local Computer e dá um OK. Dentro de Certificates, ele vai mostrar aqui pra gente o Personal, que é o certificado referente ao meu computador, e os Trusted Root Certification Authorities, que são os certificados confiáveis CA que tem aqui dentro do nosso servidor Windows.
E dentro do nosso servidor Windows eu tenho aqui os certificados que eu emiti, ó, que são a root CA que a gente acabou de emitir após a instalação do Certificate Authority lá dentro das configurações do Windows Service. Então basta a gente fazer a instalação padrão ali, é simplesmente Next, Next, Finish. Você vai habilitar aqui a unidade certificadora do seu Windows AD e vai gerar uma root CA para esse certificado. Gerado esse root CA, você entra aqui dentro do Trust Root Certification, gera aqui em Autotask, ó, Export. Ó, aí novamente, Next, Next, Finish, seleciona aí a pasta que você quer exportar aí, e aqui eu vou colocar, ó, lab domain Windows Server AD-CA. Beleza, Next e Finish. Beleza, o meu export da minha root CA aqui do meu servidor de AD está finalizado. Basta eu ir lá no meu desktop e copiar isso daqui lá para o meu laboratório. Colei no meu lab aqui e vou voltar agora no meu FortiGate. Dentro do meu FortiGate ele já saiu aqui do meu usuário, vou entrar novamente. E aqui dentro de LDAP eu não vou fazer nada agora. Eu venho primeiro em System e procuro Certificates. Se a sua opção do seu Firewall não estiver aparecendo Certificates, você volta em Filter Visibility e dentro de Filter Visibility você procura, ó, Certificates e habilita aqui para ele mostrar para você. Beleza, volta aqui em Certificates e a gente vai importar a nossa root CA lá do nosso Windows AD. Vou vir aqui, CA, seleciona aqui o certificado e dá um OK. Simplesmente isso, ele vai falar para você que o CA Certificate foi feito o upload certinho. Agora que a gente fez o upload da nossa root CA para o nosso FortiGate, vamos agora nas configurações de LDAP para a gente validar passo a passo ali essa configuração. Então vamos lá em User and Authentication, LDAP Servers e dar um Edit aqui. A primeira coisa que eu quero testar e que recomendo que você teste é o seguinte, ó, a gente sabe que o protocolo LDAP está ativo. A gente habilitou a Certificate Authority. Vamos ver se o LDAP-S está ativo? Então eu venho aqui em Security Connection, marco essa opção e ó, perceba que a Server Port vai alterar. Eu marquei a opção e marco ó, LDAPs. Quando eu marco LDAPs, ele já muda para 636 aqui. E agora a gente vai testar essa comunicação. Ó, Test Connectivity, pluft, 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 perfeito. O que a gente tem aqui? A gente tem que o nosso FortiGate conseguiu estabelecer uma conexão segura com o nosso servidor 0151 na 636. Então a gente sabe agora que o nosso servidor LDAP-S, o LDAP seguro, está funcionando. Para a gente aumentar ainda mais a segurança dessa comunicação, a gente pode estabelecer que essa comunicação passe por certificado. Porque se você lembrar dessa aula que eu falei aqui de TLS, não necessariamente o TLS precisa do certificado. O TLS ele serve para a gente criptografar aquela comunicação de ponta a ponta. O certificado ele é para dizer quem é quem, né? Justamente também a questão da root CA. Então a gente pode ter a comunicação segura, mas não necessariamente passar o certificado para ter uma outra etapa de verificação ali. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente marca aqui o Certificate e nesse Certificate aqui a gente coloca aquele certificado que acabamos de importar. Se você lembrar, ó, o certificado que acabamos de importar aqui é o certificado CA-CERT2. Esse número essa nomenclatura padrão do FortiGate, tá? Então CA-CERT2, a gente volta lá no nosso LDAP Server, CA-CERT2 e ó, testa a comunicação, perfeito. Ó, também estamos com o LDAP Server com o certificado habilitado, Test Connectivity, ó, legalzona. Então agora a gente tem tanto a etapa de comunicação via LDAP seguro e também fizemos uma outra check aí através do certificado. Vamos dar uma voltada lá no nosso servidor e aqui no nosso servidor eu vou abrir o Wireshark novamente.
E aqui no Wireshark, eu vou fazer o filtro que eu fiz anteriormente, onde eu vou capturar as comunicações com o Fire. E lá no Fire, agora a gente vai testar de novo aquele usuário. Volta lá no Fire. Aqui dentro do Fire, a gente vai testar uma credencial. Vou colocar FortiGate LDAP, admin@123 e teste. Pluft. Testei. Opa, errei aqui a credencial, né? Admin@123. Testei, beleza, tive sucesso nessa comunicação. Se a gente voltar lá no servidor LDAP, ó, a partir do momento que ele passa lá o certificado, na versão do protocolo TLS na 1.2, ó, você vê que as comunicações elas são criptografadas. Então, a partir do momento que a gente habilitou a comunicação segura de LDAP-S, agora a gente não consegue mais capturar as senhas dos usuários que estão passando ali. É claro que isso não impede tudo, até porque a gente sabe que o TLS 1.2 já tem algumas questões de vulnerabilidade de segurança. Entretanto, ela é uma camada a mais de segurança que a gente importa ali dentro da nossa rede e também dificulta a vida do atacante, né? Para a gente implementar um último recurso bem legal aqui no nosso Fire FortiGate, é a opção aqui, ó, de Server Identify Check. Você vê que quando eu dou um OK aqui, ele dá um disclaimer para a gente falando aqui que esse recurso não está habilitado. Então esse recurso aqui, ó, ele verifica através do IP ou, é claro, do domain name do seu servidor se está de acordo com o que está escrito lá no certificado. Então isso é uma opção que você pode usar aqui também. Porém, para você usar ela, lembre-se que o seu servidor DNS tem que estar habilitado no seu firewall internamente. Então, o set lá de servidor DNS do seu FortiGate tem que apontar ali para o seu servidor interno, senão, é claro, você não vai conseguir resolver esse nome aqui. Como eu não tenho aqui um servidor DNS que eu possa utilizar para fazer essa validação, eu não vou utilizar esse recurso aqui, mas basta você colocar o domain name, é claro, do seu server ao invés do endereçamento IP, testar se a comunicação está resolvendo certinho, lembre-se da configuração de DNS interno, que você vai poder marcar aqui e dar uma camada a mais ainda de segurança nessa comunicação de LDAP-S. E agora, se a gente voltar em User Group e testar a comunicação aqui para ver se ele vai puxar a árvore novamente, ó, você vê que todo o processo permanece. Entretanto, agora essa comunicação ela é totalmente criptografada. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar aqui no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu já vou pedir aqui o seu like para você se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo sobre vídeos que você quer que a gente entregue aqui para você, para a gente sempre entregar o melhor conteúdo. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!